ao Família Unida Cast, o podcast da família. Você que vem aí nos acompanhando, nos seguindo, continue aí dando um like. Amém? Hoje eu tô aqui hoje com o meu querido amigo Roger. Fala aí, meu amigo, como que você tá? Você tá bem, queridão? Tô bem. Boa tarde aí, pra todos aí. Pra mim é uma grande satisfação estar aqui com meu amigo Rodrigo, né? Pra quem não me conhece, sou o Roger, né? E estamos aí pra falar sobre na área da beleza, né? E o tema hoje, Rojão? O tema é complexo. Se arruma crente. É isso aí. Tem que se arrumar, isso aí. E você veio na picadilha hoje, Rojão. Eu falei, né? Eu gosto de andar arrumado. E quando eu tenho oportunidade, a gente procura dar aquela escrachada, né? De leve. Que bom, Roger, que bom. Sempre acompanhando aí, né? Nos cultos, sempre bem arrumado. Esses dias eu tomei uma advertência aí dos meus obreiros, acredita? Dos obreiros lá do ministério. Né? Vim fazer um podcast, tava mal, podcast com o Iveson. E o Iveson parece um pouco com você, apesar que hoje você tá parecendo com o Livinho, né? Não, o Iveson parece com o Mano Brown, cara. Ele é o Brown todinho, só faltou a voz aí, irmão. Irmão, como é que você tá? E você então, é o Livinho. Eu vou procurar saber quem é esse cara aí. E nós fizemos podcast e eu vim de boné, eu tava zoado. De blusa e de moletom, coloquei uma jaqueta por cima, tava de polo por baixo. Na hora que o podcast foi pro ar, ó, meu Deus, os obreiros me pegou. Não, apesão, não pode, mano. Se você vai lá e se apresenta aqui na igreja, sempre bem apresentado para 50 pessoas, imagine na internet, no podcast, onde 200 pessoas vai te ver. Eu falei, meu, eu tava zoado e tal, mas é o meu estilo. Você gosta, você sabe que eu gosto de andar bem à vontade, né? Mas pros cultos a gente vai bem arrumado. É porque, tipo assim, eu considero você como uma grande referência, né? Não só eu. Mas muitos também te veem como uma grande referência. Então, talvez da forma que você se vestir, né? Da forma que você andar, muitos vai querer andar, vai querer se vestir. Então, aí, muitas vezes teve a expectativa e ali, pô, não tá no nível. Talvez você já andou no nível ali elevado e às vezes que você abaixou um pouquinho o nível já foi cobrado já. E é essa é a pegada mesmo, Roger. Mas sabe o que eu acho legal, Roger? Essa intimidade, esse relacionamento das pessoas poder chegar e você falar, mano, não ficou legal, cara. E você ter a humildade de falar, mano, não ficou legal, eu tava zoado mesmo, tava resfriado. Eu queria só, o pessoal fala, né, nós estamos numa época de frio, o pessoal fala que no frio as pessoas ficam mais elegantes. Eu vejo você elegante, eu só quero ficar quente, cara. Eu só quero ficar aquecido, né? Mas eu entendo, eu compreendo e foi legal, bacana o feedback deles. A partir de agora, queridões, vou vir só alinhado no podcast agora. A aparência fala, né, cara? A aparência fala. E hoje em dia é o que tem mais crescido, né? É isso aí. É a imagem, né? É a imagem. A imagem é a alma do negócio, é a propaganda. E você é cabeleireiro, né, Ró? E se você é cabeleireiro, tem que estar sempre com o cabelo na régua. Na régua. É cabeleireiro ou é barbeiro, Ró? Tipo assim, eu venho de uma época que não existia, tinha barbeiro, mas só que os barbeiros é mais, como é que fala, mais aquela coisa mais voltada pra barba e tal. Então, da época que eu vim, foi mais unissex, né? Então era cabeleireiro. Então, o cabeleireiro, ele fazia cabelo feminino e masculino, né? E até isso também eu me prejudiquei um pouco, porque muitas vezes a gente precisa virar a chave, né? A internet tá aí pra nos ajudar de todas as formas. Então aí a pessoa fala, baixa o Instagram, tal, cara, que você vai aprender muitas coisas, tal. E muitas das vezes, quando a gente fica com a nossa mente fechada, a gente para de crescer, de evoluir, e a internet tá aí pra isso. E você agora você é barbeiro, então? Agora eu sou barbeiro. E é o meu barbeiro, querido. Eu sou o seu barbeiro. É ele, que a linha que corta, tem insistido comigo aí, porque por muitas vezes já cheguei lá e falei, rápido, ele fala, não faz isso não, vamos pra cima, vai dar certo, às vezes dá uma ajeitada, né? Porque às vezes eu tenho sou meio terapêutico, né? Às vezes tem mesmo você, tem outras pessoas que querem mudar, mas às vezes quer aquela mudança radical. Então, quando faz aquela mudança radical, tem muitas pessoas que não estão prontas, não estão preparadas e nunca viu você com aquela mudança radical.
E o impacto é grande. E o impacto se torna sendo grande, né? Muitas vezes as pessoas estão com o cabelo grande e tal, segue algum padrão e do nada quer mudar o padrão e ali... E aí, tipo, alguém... Nossa, mas é você falando ciclano e tal... E muitas vezes as pessoas estão atrás disso, né? Na verdade, todas as vezes que eu... Quer causar impacto, né? Todas as vezes que eu cheguei lá pra falar, não, corta a careca, na verdade eu não queria ficar careca. Eu queria mesmo era ter o meu cabelo de volta, mas não era possível. Mas você sempre deu um jeito. Agradeço a Deus pela sua vida, queridão, que tá insistindo comigo aí nos poucos. Tem que... Ser fiel no pouco, porque sobre o muito ele vai te colocar. Será que dá jeito ainda, Ró? Será que dá pra encher? Tudo tem um jeito. Para Deus, tudo tem um jeito. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. É isso aí. Ró, e nós trabalhando esse contexto, a gente sabe que tem muitos cristãos hoje que não estão se arrumando, né? Até mesmo para ir para os cultos. Mas a gente vem de uma época onde tinha muito preconceito com o homem que se arrumava, com o homem que fazia a barba, né? Alguns ministérios nem podiam usar barba, alguns cortes de cabelo. Você já sofreu algum tipo de preconceito, Ró? Cara, é muito complexo falar isso, né? Porque a nossa geração, a minha geração, né? Que eu falo em relação em tudo, a minha geração foi a última que passou. Em forma de igreja, até mesmo a vida pessoal. Porque naquela época as dificuldades a gente encontrava, né? Muitas dificuldades. E a gente pega a dificuldade, né? Ou a gente tenta evoluir dentro daquela dificuldade, ou crescer, ou avançar, ou retroceder, né? E eu encontrei muita dificuldade, né? Porque a gente vem de família humilde, né? E aí muitas das vezes a gente tenta mostrar, a gente tenta usar o melhor que a gente tem, né? E é isso. Você entra num ambiente, muitas das vezes da forma que você tá vestido, você vai ser julgado. Vai ser julgado. Vai ser julgado. Mas você já foi julgado pelo corte de cabelo, Ró? Algum corte de cabelo que você usou? Cara, eu vou ser sincero pra você em você falar que gosta isso, de modernizar. Delicado. Eu acho que isso nasceu dentro de mim, né? Eu sempre gostei de mexer com cabelo, sempre gostei de cuidar da minha aparência, mesmo com um pouco que eu tinha. E eu, uma vez, né, eu fazia parte de um grupo de igreja, né? E eu lembro, isso fica marcado, não tem como, né? Fica registrado. Mas eu creio que essa cicatriz já foi sarado. Hoje eu... Não saiu da igreja por causa disso? Não saí da igreja. Eu saí da igreja nessa época, mas não foi por causa disso. Não foi por causa do corte de cabelo? Não foi por causa do corte de cabelo, mas... Eu cheguei a um tempo que o meu líder chegou e falou, que o pastor falou assim, ó, hoje infelizmente você não vai poder participar da festividade e tal, mas... No dia de festividade? No dia da festividade. Eu fui cortado, é igual o jogo, né? Assim, a gente treina, né? A gente treina, se prepara pra estar no dia do jogo e aí o técnico fala, você não vai entrar, você não vai participar da partida. E aí eu fiquei muito triste que ali, balançou muito, né? Mas também, varão, você queria brilhar mais do que Jesus na festa, brincadeira. Cara, é que tipo assim, irmãos, hoje eu entendo a cada pessoa. Porque tipo assim, tem algo que nasce dentro de nós. Não é tipo assim, cara, eu vou fazer isso pra me mostrar, pra me aparecer e tal. São coisas que nascem dentro de nós. E aquilo, decorrer do ano, vai fluindo, vai melhorando e tal. Talvez você se encontre também, às vezes, nossa, nem é aquilo que eu queria. Mas muitas vezes era as coisas do momento, né? Quem vê aí hoje em dia... moda, né? Hoje uma Qual roupa... que era o corte, Rob? Qual que era o corte? Hoje uma roupa é da moda, amanhã já não pode ser da moda. Então hoje o corte é da moda, amanhã também não é. Aquilo era bonito, hoje já não é bonito. Mas qual que era o corte que te julgaram? Fala naquela época a gente pegava até aquele sabão de pedra lá, né? Sabão de coco, a gente fazia aquele arrepiado lá. E aí eu gostava... Era espetadinho. Aquele espetadinho lá e tal, e alinhado. Eu falei, cara, porque, quando a gente procura ser bonito, a gente vai do melhor que a gente tem. E pra você, aquele momento, esse corte era o melhor. E aquilo ali, pra mim, no momento, era o melhor. Mas pro pastor não foi. Mas pro pastor não foi. Mas pra você ver, algumas coisas que
naquela época supostamente não podia, hoje pode, entendeu? A gente aí às vezes mexe com a nossa mente. Graças a Deus hoje a gente tem uma maturidade diferente, né? A gente... Quais são os cortes hoje da modernidade que a rapaziada tá pedindo lá? Ó? O que mais sai? É o de 1000? Ah, tá. Eu faço o de 100, né, mano? Cara, eu vou falar pra você. Esse daí, cara, me surpreendeu esse corte, meu. Porque eu sou um pouquinho antigo, né? Digo, nossa, tão antigo, mas... Já tá na caminhada antes não tinha nem esse negócio muito de disfarce, era mais um socialzinho e tal, aqueles cabelos arrepiados. Quando veio esse de 1000, eu falei, meu, é um corte que vai ser passageiro aí e ninguém vai fazer, não vai aderir, não vai pegar muito, porque a galera gostava tanto de cabelo arrepiado e tal. Eu falei, ninguém vai gostar muito, né? E aí no momento eu não liguei, pra você ver como que é importante a internet hoje. Eu não ligava, então eu só queria fazer meu dinheirinho ali, manter a minha clientela. E aí teve um tempo que eu falei, cara, preciso melhorar nisso daqui. Preciso fazer esse corte. Preciso fazer esse corte. Então era que todo mundo tá pedindo. Então muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a banda toca, né? Ainda hoje sai o de 1000 ainda? Cara, meu, acho que esse corte já tá uns 8 anos na praça aí. Olha. Acho que já tá uns 8 anos, né? Eu não tenho muita coletividade assim com a pessoa que criou, né? Mas eu tenho uma admiração, respeito, né? Porque a gente tem que respeitar... a origem, né? A origem, tem que respeitar as pessoas que alcançou, tem que valorizar, né? Eu acho que a gente tem que deixar o orgulho de lado e falar, pô, meu, parabéns, o cara conseguiu montar, conseguiu fazer um diferencial, né? O negócio não é chegar, né, Roy? É se manter ali. O corte tem se mantido ali entre um dos favoritos, né? É que através dele vieram outras origens também, né? Eu consigo ver outras que... variáveis. Outras variáveis, não digo melhor que a pessoa, porque eu acredito que todo mundo tem a sua técnica, né? Mas eu vejo que cada um tem melhorado em cada... Legal. Tem tirado do melhor daquele corte ali. Legal. E assim, a gente sabe que no passado havia muita resistência, né? Alguns estilos, não só de cabelo, mas de roupa. Hoje a gente já tem uma época onde que as pessoas, os pastores, eu mesmo já em alguns cultos já não uso só o terno, a gravata. Hoje em dia eu nem gosto muito de usar gravata, sou sincero, nunca gostei, né? Mas usava pelo padrão, né? A gente tinha um padrão. E hoje a gente já não tem mais só um estilo só do social, dá pra usar uma camiseta, sempre bem apresentável. No passado... Era obrigatório a gente usar terno, era obrigatório o cabelo alinhado, era obrigatório em alguns ministérios não ter barba, né? Era sempre o rosto lisinho. Hoje a gente tem visto que tem mudado. A gente viu que isso não interfere tanto na santidade, na busca de Deus. Mas também a gente está indo para um outro extremo aí, Rojão. Onde muita gente... usando disso, tá indo bem relaxado. Como que você vê isso hoje no meio cristão? Não somente na questão do cabelo, né? Você tá bem arrumado aí hoje, veio de ovelha hoje, glória a Deus. Graças a Deus, não de novo, né? Não, de ovelha. Veio de ovelha. E como você tem visto esse cuidado, essa falta de cuidado do homem com a sua aparência? Tipo assim, às vezes é muito cultural, né? Como a gente vê hoje, né? Tem várias dominações, várias igrejas. A gente entende uma igreja raiz, né? Tem uma igreja, as igrejas que raiz, né? Que tem as origens. Eles preservam, né? O terno, a gravata, né? Os usos e costumes, né? Se você for numa igreja tal, você vai ver que ali tem um padrão. Então, se você olhar aquela pessoa na rua ali e falar assim, pô, cara, aquele é de tal dominação. Denominação. Aquele é de tal igreja, tal. E às vezes até a minha pastora, ela até pega um pouquinho pô, se você for no exército, você vai chegar lá, você vai ver um soldado, você vai ver que ele é soldado porque ele tá com a farda, né? Ela usa, né, essas analogias, né? ela usa esses termos, né? E eu respeito, cara. Acho que o importante de tudo é respeitar, né? Mas se a gente puder
orientar. Eu creio que esse podcast é para orientar, para que as pessoas possam virar a chave e quebrar alguns paradigmas, né? E porque acontece? Essas coisas vêm da pessoa. A igreja, né, tá ali para orientar o espiritual, tal. E é difícil a igreja pegar e parar para poder ficar ensinando a pessoa como tomar um banho, como se vestir, né? É meio complexo, né? Assim, o que eu vejo hoje, né? Igual você falou e colocou muito bem. Cada denominação, ela tem um estilo. Mas nós que viemos de uma origem mais pentecostal, nós podemos chamar assim, né? Pentecostal. É uma igreja mais pentecostal, apesar que hoje a gente tá um pouco, né? Pentecochip. Nosso ministério tem migrado um pouco assim, a gente tem se tornado um pouco mais pentecochip, que a gente tem não cobrado tanto algumas questões de usos e costumes. Mas eu vi no pentecostalismo também, nesse movimento das igrejas pentecostais, que as pessoas, elas não estão, os homens principalmente, né? Algumas mulheres, mas são poucos, mas os homens principalmente não estão mais com aquele cuidado com a aparência. Né? O cuidado de ser, hoje eu vou pro culto. E assim, né? Tem gente, eu vou pro culto, eu vou pra uma festa, eu coloco a minha melhor roupa. Às vezes não, eu vou pro culto, é o culto. E não coloca sua melhor veste, não coloca sua melhor roupa. Tipo assim, algumas pessoas podem desconcordar comigo com isso. Por que acontece? Às vezes, no meio pentecostal, sofre algumas coisas porque o próprio crente pentecostal, ele coloca um julgo, algo sobre nós mesmos, né? Eu coloco nesse meio porque eu sou da origem, né? Eu gosto da igreja pentecostal. Por que acontece? A humildade, muitas das vezes, não tá na roupa. E muitas das vezes coloca, o crente pentecostal, ele tem que ser humilde. Entendeu? Então aí a pessoa, pô, não, eu tenho que ser humilde. Só que aí a humildade, ela coloca a mentalidade, pô, não, eu tenho que usar um tênis simples, eu tenho que usar uma calça simples. É forte isso. Cara, e aí isso aí vai derrubando um pouco, por quê? Porque eu sou da igreja pentecostal e aí eu tenho não rompe a barreira, não se preocupa em investir uma melhor roupa e tal. E aí o que fala? A igreja pentecostal se torna supostamente uma igreja pobre, né? Porque não faz que as pessoas mudem de mentalidade, em ter um carro bom, de ter uma casa boa. Não, você bem arrumado, você bem é pentecostal, você é da igreja, não, você tem que ser simples. Não. E aí o que acontece? Aí fica aquela guerra, né? Uma igreja que supostamente hoje, né? As igrejas parede preta. Quando você entra numa igreja, né, da parede preta que é bem falado, você entra lá, pessoas estão bem vestidas, né? Estão sempre arrumado e tal, e pô, não, porque a igreja é parede preta, que fica aquela... Aí porque não gosta, fala que é da porta larga. Aí fica aquele conflito, aquela igreja de fulano não presta, aquela igreja de ciclano não presta e tal, e pô, mano, a gente precisa olhar pra dentro de nós, porque quando eu vou pra igreja, eu sempre procuro uma melhor roupa e tal. Quando eu tenho se veste tempo, bem demais. eu gosto de me vestir. Eu falei, não, eu preciso, pô... mas a sua igreja é simples, tem pessoas simples. Mas as pessoas vão sentir-se constrangidas. Pô, cara, para as pessoas que pensar para um lado bom e falar, pô, vou me espelhar nele. Eu vou me espelhar nele. Eu vou me espelhar nela. A irmã ali tá com uma maquiagem legal, não tá escandalosa. O irmão ali tá com um terno bacana, tá com uma roupa bacana. E isso aumenta o nível da igreja. Isso aumenta em todas as... E a mentalidade muda, né, Ró? Isso aí. A mentalidade... O que você falou aí é muito interessante, que verdadeiramente, às vezes, a gente se sente, né, já se sentiu, hoje não, se sente mal de estar bem arrumado, porque muitas vezes o irmão do lado ele não vai estar bem arrumado. E assim, não tem nada a ver. Cada um vai se sentir e dar o seu melhor. O importante é a gente ter essa humildade de não tratar ninguém com desprezo, nem com desdém, porque cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, tem as suas prioridades, né? Que de repente a pessoa talvez não está priorizando ali a vestimenta. E assim, isso também não é justificativa para ir de qualquer jeito para a igreja. Mas a pessoa está comprando uma casa, tem comprado um carro, e assim, são
são prioridades. Mas eu acredito que todo mundo tem que ir bem arrumado, com a sua melhor roupa dentro das suas condições, né? E não invejar o outro, porque isso constrange mesmo, né? Eu acredito que são fases, né? A gente tem que respeitar fases na nossa vida. Eu sou uma pessoa que passei por uma fase muito difícil na minha vida, né? Quando eu fui pro cristianismo, acho que todo mundo, né? Quando vai pro cristianismo, não tem roupa, né? E a gente ganha aquele terno maior, e a gente ganha aquele sapato maior, e a gente tá no primeiro amor. A gente vai que vai com o sapato que tem, com o terno que tem, e a gente é feliz, dá glória a Deus, aleluia, e vai pra cima. E a gente... E aí quando a gente tem algo, ou quando a gente larga tudo que tem, quando a gente tem e vai para servir a Cristo, e muitas vezes Cristo ele faz uma limpeza na nossa vida, né? Faz a limpeza em algumas coisas. A gente abre a visão, né? Abre a visão. Abre então, o leque, né? E aí eu gosto de usar um pouco as calças apertadas, né? Eu não sei se muitas vezes muitos falam, é lascívia e tal, tem algumas coisas. Não então... pode. Então pode hoje ser eu tipo consigo... cowboy, né, Não é cowboy. Eu tento me moderar, tento me conter. Isso não é o espinho que tava na carne de Paulo, né? Mas eu tento, né, melhorar, né? Porque muitos falam, né? Vaidade, tudo é vaidade e tal. Então a gente tem que sempre estar olhando, né? O que a gente pode vestir. Tomar cuidado, né? Pra não levar o irmão a pecar, né? Porque acontece assim, a gente todo o tempo tem olhos em cima de nós. Igual que você citou no começo aí, né? Que se você tiver um pouquinho fora do padrão ali, já é se você tiver ou não, vai falar. Já é cobrado. Já é cobrado, é falado. Se tiver bonito, vai ser cobrado. Se tiver feio, vai ser cobrado. Eu prefiro, né, ser cobrado bonito. Tá certo. Eu acho que, né, mandar um beijo pra ela. Leinha, um beijo. Era pra estar aqui conosco hoje, infelizmente. Me deixou sozinho. Não foi possível, né? É um assunto até que a gente podia entrar e falar um pouco também dessa questão da mulher, mas eu vou trazer ela aqui qualquer hora, falar da autoestima, porque o homem, ele é meio desleixado mesmo, às vezes. Alguns, né? A gente não, eu e você não, né? Esse dia ela me pegou e falou assim, o homem, pra ele comprar uma calça, né, dependendo do homem, né, casado, que tem compromisso, né, o homem, pra ele comprar uma calça, é 1 ano pra comprar uma calça, né. Aí a mulher não, a mulher já quer comprar mais vestido e tal, as crianças ali sempre querem estar vestindo bem, meu Deus do céu. Pelo homem amor pra de Deus. comprar uma camisa, aí muitas das vezes ela tem que comprar uma camisa, uma calça assim, porque o homem é difícil, cara. Às vezes pra tirar o escorpião dentro do bolso e falar, não, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou comprar algo do tipo, né. Eu acho que é o comodismo, ó. Eu acho que tudo tá bom e tal, quando precisar vai, compra outro. Porque eu vejo assim, lá em casa também a problemática é a mesma. Cada vez que eu aumento o guarda-roupa, a minha parte sempre vai ficar menor e a da esposa sempre maior. É um L, querido. Acho que lá em casa o guarda-roupa é enorme e vai ver qual que é a sua parte aqui. Minha parte é essa caixa aqui, que eu coloquei aqui, que senão... Mas eu acredito sim que a mulher tem um pouco mais de vaidade e acredito que o homem ele é um pouco mais acomodado. Eu lembro que você falou, eu tinha 3 ternos, ó. Eita. No começo eu tinha 3... Não, no começo eu não tinha nenhum, né? Mas aí quando você chega, o padrão, na época, 17 anos atrás, você olhava e falava, não, mano, se roupa de crente é o quê? É terno, então eu vou usar terno. Né? E era daquele jeito, as gravatas pata de vaca. E aí o que acontece? Você não sai do modo crente, supostamente. A gente tem que continuar sendo cristão. Sim. Só que aí você não sai do modo crente. Aí você acha que você tem que usar aquele padrão em todo lugar. Em todo lugar. Entendeu? Tem pessoas que é reunião da escola, vai de terno. Vai na praia. Eu conheço pessoas que foi na terno. Praia de... Não consegue distinguir o ambiente, né? Não consegue, entendeu? Ver tal, que é aquele ambiente... Então acaba, ele não sai daquele modo... mas é a visão, assim, eu respeito muito aqueles que colocaram os marcos antigos, que pagaram preço. Hoje a gente vê e a gente até tenta voltar para alguns padrões que foram bons e infelizmente foram removidos. E é por isso que a gente fala, eu sempre falo assim, a gente tem que evitar os extremos, né?
Evitar os extremos, ficar no centro, e o centro pra mim é a vontade de Deus. Porque, vamos supor, às vezes a gente vai falar de a pessoa que é desleixada demais, que fica ali, mas vai falar daquela pessoa que é vaidosa demais, que se cuida com excesso e às vezes acaba deixando de viver a vontade de Deus. E como eu tava falando, ó, você disse, 3 ternos eu tinha, né? E por causa de ter esse padrão na igreja. E aí eu comecei a olhar e eu usava uma marca de terno, mas aí eu comecei a olhar uma outra marca, e aí depois eu comecei a olhar outra marca. E assim, sabe? Sempre melhorando, sempre procurando melhorar. O estilo, a roupa, até chegar no estilo que eu falei, mano, agora tá legal. Só que aí depois a gente saiu um pouco e falei, mano, tem outros estilos, eu tenho um estilo que eu gosto desse tipo de camiseta, eu gosto do terno mais slim hoje, mais slim fit, mas na época você sabe que era tudo. Mas eu acho que assim, ampliar a visão. Porque tem gente, por que eu tô falando isso? Porque tem gente que parou lá atrás ainda, Rojão. Tem que precisar. Tem gente que parou lá atrás ainda, irmão. Tem que evoluir o Pokémon aí. E a gente respeita cada um dentro da sua, mas o que acontece? Tem alguém que parou lá atrás e quando olha pra algo que é novo, começa a julgar e apontar esses crentes modernos, esses crentes agora querem modernizar tudo. Eu vou ser sincero, cara. Tem gente que não tem personalidade. Não tem identidade, né? Identidade, personalidade, né? Acho que entra nesse padrão. Por exemplo, você falou da ovelha aqui. Sim. Eu tenho coragem de usar. Tem gente que gosta, mas não tem coragem. Tem gente que acha bonito, mas não tem coragem. Você entendeu? Eu usaria. Então tem muitas pessoas que tá ali, às vezes tem o medo do novo. Então ele fica naquele ele acha. Aqui o que vão dizer. Pensar? Não tem coragem de mudar, de transicionar, né? Não tem coragem, então aí a pessoa fala, pô, eu uso isso daqui, mas eu acho legal. Mas se eu usar, o que vão dizer? Cara, muitas das vezes o que eu faço da minha vida, claro, tem algumas coisas, mas eu procuro estar bem comigo mesmo. Porque quando eu tô bem comigo mesmo, eu... Vai estar bem com o próximo. Com o próximo, tá né? bem com Deus. A gente tenta influenciar, né? Você falou da barbearia ali, né? Quando as pessoas sentam ali, né? A gente consegue ver o nível das pessoas. A gente consegue identificar, até mesmo numa fala, né? Eu tô quase proibido de ir lá, né, Ró? Nossa, porque quando você vai lá, meu Deus, a minha mulher fala que... 3 horas e ali a gente debate muito tema. Eu acho que deveria levar a mesa lá pro salão lá. E aí já conversa com o pessoal que tá chegando e já começa a evangelizar. É um ambiente muito bom, muito agradável ali. Leinha, eu sempre falo, Leinha é um amor, ela muda muito. Ela que virou a chave, né? Eu vou precisar fazer um podcast com ela, Ró. Precisa fazer. Ela virou a chave, assim. Precisa fazer um podcast com ela mesmo, porque o que acontece? A gente... Não vou sair do contexto aqui, sim, né? Sim. Porque acontece... Eu e ela, a gente veio, né, do funk e tal, dessas paradas, né? E queira ou não, quando a gente vem, né, tem aquela transição, né? Então, no começo ela gostava de unha, né, grande, né, maquiagem e tal. Então, quando chegou na igreja, chegou um momento que eu queria mudar ela, entendeu? Porque não, agora a gente é cristão e tal. Aí chegou uma vez que eu cheguei a dedurar ela, né? Isso vai, cara, não tá gravando. Porque ela tinha o piercing, né? E tipo assim, irmãos, existe um tempo pra mudar, né? E muitas das vezes a gente quer que as pessoas mudam. De uma hora pra outra. De uma hora pra outra. E eu cheguei a dedurar ela pro pastor, né? Eu falei, pastor, fulana lá tá minha... Barão cagueta. Era minha namorada aí, né? Não era... Falei, ela tá com o piercing ainda lá, tá com o piercing no umbigo, né? Não sei, ela vai me bater que eu tô falando isso daí. Olha, nem eu sabia isso aí. E aí eu peguei e falei, pastora, tal. Aí, tal. E tipo assim... E eu acho que naquele momento eu causei ira nela, né? Não causei mudança, causa ira. Então,
dependendo da pessoa mudar, a gente tem que saber abordar a pessoa. E é uma mudança forçada, né, É uma Ró? mudança forçada, Não é então uma mudança de ela dentro pra pode até fora, né? tirar, né? Mas aquilo ainda tá A no pessoa coração, né? É isso, a pessoa não foi convencida, né? Não foi convertida, ela foi convencida por alguém e às vezes ela pode voltar para os padrões. É legal você falar isso, até mesmo para quem tá chegando na igreja agora. Eu costumo dizer, às vezes, alguns preconceitos com algumas pessoas que vão para a igreja e ainda tem alguns estilos de roupa que, assim, a igreja não tem condições de comprar roupas e mudar todo o guarda-roupa da pessoa. Então vamos aí, vamos respeitar, vamos amar, vamos pregar a palavra e deixa a pessoa ela viver essa transformação por ela só. A partir do momento que todo mundo que estiver ali dentro, Ró, começar a ter esse padrão, essa cultura, a pessoa que chegar ali automaticamente ela vai transicionando, ela vai mudando por causa da cultura da igreja, né? Eu posso falar isso porque o que acontece? Quando a gente veio para a igreja, a Leia não tinha muita... Não tinha, né? Roupa de cristão. Então, muitas das vezes ali era os vestidos, né? E ela ia com o que ela tinha. Sim. Mas só que o coração dela tava voltado a Deus e a gente via que tava tendo uma mudança, né? Uma transformação. Só que muitas das vezes a igreja ela não tá pronta para receber essas pessoas. E para esperar esse tempo e para esperar, né? Porque, tipo assim, não. Você veio hoje, mas a irmã tá continuando vindo com supostamente uma mini saia. Mas você vai pegar o seu dinheiro e vai levar a pessoa para poder comprar, vai estar pronto. Vamos aí ali levar uma moda cristã e comprar tem um gabinete lá atrás do púlpito lá para falou, vem aqui, a gente vai te dar uma roupa, nós vamos te vestir, né? Sei lá, algo do tipo, entendeu? Seria legal, mas talvez até seria constrangedor ainda, né? mas mostra pelo menos uma disposição da pessoa. Né? Mas é igual a gente tá falando, a transformação ela vem gradativa e natural, Eu né? acho que dá para chegar em todos os pontos, mas é saber chegar, saber conduzir, entendeu? E hoje, muitas das vezes, a igreja, eu digo assim, a igreja perde por não saber conduzir, não saber lidar com as pessoas, saber entendê-las. Esperar. Entendeu? E é isso que a gente às vezes bate na tecla, porque cada um tem gente que vai levar um mês, tem gente que vai levar 6 meses, tem gente que vai levar um ano, tem gente que vai levar 2 ou 3, né? Para sofrer essa transformação. E nós, como igreja, estamos ali para esperar. E como pastor, eu ministro, eu prego. Se a gente vê alguma necessidade, a gente faz um gabinete, a gente conversa, mas esperar o tempo. Porque dentro disso, Ró, eu vi que muita gente saiu da igreja ferida, machucada e tem dificuldade hoje para voltar para a igreja, porque talvez sofreu. Você teve maturidade suficiente para quando falar no seu cabelo você voltar, mas tem muitas pessoas que não têm essa maturidade ainda e sofreu uma dor e sofreu algum tipo de preconceito e hoje não consegue voltar. E eu falo assim, às vezes a gente traz para dentro e aí a gente daqui a pouco fala alguma coisa ou fora do tempo, a pessoa sai e aí daqui a pouco tá lá nós de novo tentando buscar aquela pessoa e fica nesse vai e vem, né? Nós precisamos aprender verdadeiramente como pastores, líderes de ministério, a lidar com as pessoas, esperar o tempo de mudança, o tempo de transformação, sabendo que sem Cristo aquela pessoa não vai conseguir mudar, né? A pessoa vende como está, depois a gente vê como que fica, né? Você falou aí, vem como está, né? Quando a pessoa ela vem, ela chega naquele ponto ali, ela já tá no extremo dela. Ela já tá com um vazio ali e quando ela chega ali, ela quer que aquele vazio seja preenchido, né? E qual é a forma de você preencher aquele vazio? É o amor. O amor. O amor, né? O maior dom é o amor. O amor, abraçar, né? O amor, abraçar, você não olhar pra dificuldade. Respeitar, honrar. Mas ela tá suja. Não, meu abraça. Mas ela não tá mexida. Meu, abraça, cara. Isso. Tá cheirosa, aí todo mundo quer abraçar, né? Esse dia eu vi, né? Tipo assim, tem até profetas aí, né? Que ele tem
tem duas profecias guardadas, né? Para uma pessoa mais simples, ele profetiza o vento, ele profetiza que Deus está acalmando o vento, e aí quando chega uma pessoa de terno e gravata, ele muda a profecia. Ele fala que Deus está abrindo uma porta, ele fala que Deus está escancarando a porta, então acaba mudando. Então, para você ver, conforme a aparência, aí pronto, é a aparência, cara. E muitas das vezes é isso. As pessoas tá te deduzindo aquilo que você tá te rotulando. Então, é um podcast que eu vou fazer também a respeito de revelação mais pra frente, né? A gente vai conversar, bater esse papo sobre revelação. Hoje a gente vê também, dentro das igrejas, dos ministérios, não, porque às vezes nós estamos no mundo, né? Jesus falou, não oro para que vos tire do mundo, mas para que vos livre do mal. E o mal, ele, muitas das vezes, ele sobressai, a gente é visível, mas talvez, às vezes, ele também é silencioso. Quando a gente vai falar de moda cristã, vai falar de algumas situações cristãs, como a mulher comprar roupa, a gente sabe que hoje no mundo não são feitas muitas roupas cristãs, né? Às vezes, o cristão ele tem que comprar aquela roupa e, às vezes, mudar. Vamos supor, eu tive um casamento para realizar, para fazer. Minha esposa precisou comprar um vestido, a gente pagou um preço no vestido e precisei pagar um outro preço para a costureira para fechar alguns buracos, algumas brechas, né, do vestido ali, para não ficar tão tudo à mostra, né? E é muito difícil garimpar esse mercado. E hoje as pessoas elas não estão discernindo muito bem, né? Eu vi um vídeo aí no TikTok, né? Era até um padre, né? O padre, mano, o pessoal falando, aqui é um ambiente de igreja. Vocês estão se vestindo como se estivessem indo para uma balada. Aqui não é uma balada, aqui é uma igreja. É o que a gente fala, discernir os lugares. E hoje a gente vê que a população não está discernindo, né? Hoje você vê criança indo pra escola de chinelo. Na minha época, isso daí era... sério, né? Não dava. Né? Hoje em dia o pessoal vai pro shopping, eu sei que tem chinelo, Havaianas, chinelo que custa 100, 150, mais caro do que um tênis. A gente sabe de tudo isso, mas não era o padrão da nossa época, né? Chinelo e meia. Hoje a pessoa sai pra rua, às vezes com um pijama. Então a gente tem perdido, a população tem perdido um pouco os padrões. E o cristão muitas das vezes está acompanhando isso aí, e até, vamos supor, hoje a gente sabe, a gente não quer aqui julgar ninguém, nem apontar ninguém. Igual eu disse, vinde como está. Mas para quem já está ali, precisa começar a discernir. Para quem já está vivendo aquele ambiente há tempos, há anos, não dá para regredir, né? O caminho é sempre para frente, né, tem que progredir, tem que crescer. Tem que crescer. E junto a isso, a nossa aparência, ela tá ligada à nossa fé, Ela revela a nossa fé. O que você acha? Porque a gente falou do tempo que roupa de crente era terno no mercado, na padaria, no comércio. Hoje a nossa aparência, nossa vestimenta, nosso corte de cabelo, ela revela a nossa fé? Tipo assim, né? A gente temos base, né? Com aquela mulher, né? Que falava, né? Sobre Eliseu, né? Ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. O que fez essa mulher falar que ele é um homem de Deus? Ali é complexo. A gente sabe que sim, tinha os profetas ali da época não se vestiam num padrão, né? Tinha escola de profeta. Mas eu acredito que talvez tenha sido o comportamento. O comportamento dele, a atitude, o passar ali, ela vê o caminho que ele estava tomando, né? Vamos supor, hoje é o caminho da igreja, mas Eliseu tomando o caminho do monte, sempre passando por ali para orar, para buscar. E muitas das vezes a igreja ela perece muitas vezes por causa disso também, né? Porque tipo assim, hoje em dia tá aqui a internet. O camarada lá aparece bem arrumado, bem vestido. Sou pregador da palavra. E aí aquele cara ali tá bem vestido, bem arrumado. Vamos chamar ele Vamos dar oportunidade. Chama ele pro altar. Chama ele pro altar. E tipo assim, cara, tem coisas que a aparência engana. Então tem que ter muito discernimento do espírito, entendeu? Então a gente não pode levar tudo pra esse lado, né? Porque, cara,
Hoje em dia, hoje tá fácil você ir lá na Conde lá comprar um terno, comprar um anel e falar eu sou pregador e você colocar e você destruir Tem o que seu tomar altar. muito Tem que cuidado. tomar cuidado. Então, É fato. é complexo, entendeu? Não é só a aparência, não, né? Que não é revela só nossa fé, é nosso aparência, né? comportamento. Eu A sei árvore que é o conhecida tema, pelos frutos, né? eu sei que o tema é esse, né? Mas, igual que você falou, a árvore é conhecida pelos frutos, né? E os frutos têm um monte de coisa, bonita. Mas a gente tem que tomar cuidado Novidade, também, né, Ró? Com as vestimentas, né? Tem vestimenta que não tem, revela o cara, cristão, né? não revela, Não revela o não cristão. revela. É interessante você falar sobre esse tema, sobre Eliseu, sobre o comportamento, a busca, a oração. Mas as coisas elas têm que ser congruentes, né? Tem que bater, tem que casar. Os meus comportamentos, com a maneira que eu ando, com a maneira que eu falo. Porque não adianta nada eu andar bonito, né? Eu vou lá e compro algo pra me andar bonito, mas você pagou? Próximo tema aí. Crente caloteiro. Você tá ali com um carro bonito, você tá com uma roupa, tudo, a aparência tá tudo ok. Mas e a sua conduta, né? E o seu, onde você vai, igual onde você vai, as pessoas estão falando bem por você daquilo que você tá andando, tá bem vestido, ou pelo seu caráter daquilo que você faz, entendeu? Quem você é. Então, vivendo de aparência, tá cheio aí vivendo forte de aparência e enganando um monte de gente, Eu bato muito nessa tecla aí, né? Tem gente que... Hoje no mundo é assim, né? As pessoas te valorizam por aquilo que você tem e não por aquilo que você é, né? E tem muita gente que hoje não tem condições, mas tem caráter, é honesto, paga suas contas. É legal sempre esses debates aí, né? Essas conversas bacana. Eu tenho um produto para vender para você. Fala aí, o que você tem? É brincadeira. Não, uma analogia aqui. Eu tenho um produto para vender para você. Se eu for de chinelo, de regata, né? Talvez eu não vou conseguir vender o produto para você. O produto a não ser que seja chinelo e regata. O produto pode ser bom, mas se eu for de chinelo e gravata para você, você não vai querer. Muitas das vezes você não vai querer comprar comigo. Mas se eu chegar bem vestido, bem arrumado, né? E falar, pô, compre esse produto aqui que é bom, que vai dar certo, vai fazer você crescer e evoluir, pô. Você vai querer comprar, você vai querer obter aquilo, pô, meu. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo também, entendeu? Mas aí você vai falar, pô, o cara chegou de qualquer forma, abordando aqui, e como que eu vou chegar e vou comprar um produto dessa forma? Você sabe que essa é a estratégia do marketing digital, de algumas bets aí, né? Mostrar os resultados, né? Tem que ter resultado. As pessoas querem ver o resultado. Né? Se você tá vendendo, então cadê os resultados? E aí o pessoal investiu muito nisso. Carrão, casona, viagens, né? E o pessoal vendendo esses produtos. Eu costumo dizer, Rock, como cristão, muitas das vezes a gente tem uma verdade. Eu creio nessa verdade profundamente. Só que a gente transmite essa verdade como se fosse uma mentira. Transmite uma verdade como se fosse uma mentira. Não tem aquela veemência na voz, não passa aquele sangue nos olhos, entendeu? E também alinhado com a nossa aparência. Pô, você é cristão? Não, é cristão. Você olha e fala... hoje em dia é muito comum. Mano, eu gosto dele, quero trazer ele pra mesa qualquer dia. Pastor Marcos Paulo. Marcos Paulo, ele falou algo que foi muito interessante. Não, ali é conhecimento. E ele falou algo que foi muito interessante. Ele falou assim... que em vários ambientes, hoje em dia, você vai entregar alimento ali, de repente, na rua, aí vem alguém que tá ali e entrega uma profecia, entrega uma revelação. Não que Deus não possa falar. Deus, ele é poderoso e age como ele quiser, da maneira que ele quiser. Mas num ambiente desses, assim, onde a pessoa não tem alguns resultados na sua vida, e você tá ali posicionado, buscando, orando, por que Deus usaria essa pessoa e não usaria você, entendeu? Ele usa até uma analogia, fala, onde tem profeta, acredito que seja nessas palavras, aonde tem profeta, a mula não fala, mano. Aonde tem profeta, a mula não fala. A mula só falou porque não tinha profeta e o profeta que tinha estava fora da posição.
Entende? Então a gente precisa começar a entender esses movimentos. Mas acerca da nossa aparência, de como a gente transmite a mensagem, eu gosto de passar no nosso curso de pregadores, né, pregadores iniciantes, que a sua aparência está alinhada com a sua palavra. Quando você sobe ali no altar, as pessoas antes de te ouvirem, elas já te leram, mano. Já olhou pra sua roupa, já olhou pra você e já te leu. Já espera alguma Já coisa. espera alguma coisa. Você subiu lá, todo surradinho, cabeça encurvada. Já era, já As falou pessoas, tudo. você pode até ter uma palavra poderosa, mas de início ali você já causou uma desconexão. Já tem uma desconexão ali. Pra você trazer a pessoa, você vai ter que ser muito bom. É diferente daquelas pessoas e algumas técnicas que a gente precisa aprender. A pessoa chegou lá, posturado, tal. As pessoas já ficam com uma expectativa. Quero saber o que vai sair daí. Eu costumo dizer pros meninos, né? Até de alguma coisa ruim você pode tirar alguma coisa boa, né? Sim, sim. Tem uma música que fala, né? Até do lixão nasce flor. Eu acredito nisso. Essa é a música do Iveson, né? É, do Iveson. Porque o que acontece, né, irmão? Hoje, a favela digital, né? Hoje, muitos menores que vê, né? Também não é de hoje, né? Que cresce já querendo ter um tênis bom, querendo ter uma roupa boa, né? Pra poder vestir. Quem que nunca falou isso, né, na vida? Pô, quando eu era do mundo, eu queria usar um tênis bom, queria usar uma roupa melhor. E hoje que eu tô em Cristo, por que não usar uma roupa boa, usar coisas de qualidade, entendeu? Então, eu acho que para nisso a gente fala que nós não somos uma oferta agradável ao Senhor. Nós chegar todo amarrotado, será que Deus vai também... Claro que Deus aí não olha a veste, né? A aparência, olha o coração. Mas só que tudo isso é um conjunto. Tá alinhado, né? Tá alinhado, a intenção... porque é o que eu falo, se eu tô bem, pô, eu vou chegar feliz no lugar, eu vou chegar num ambiente contente, né? E quando você tá feliz, eu acredito que a gente consegue espalhar a alegria. Chegou numa temática que aí a gente vai pro outro lado, né? Como você falou, pro outro extremo. A ostentação, né? Tá falando de ostentação. Tem crente ostentação também. Então, é aí que tá. Né? De quando nós somos da periferia e sempre quisemos coisas boas, mas talvez quisemos coisas boas para a intenção errada, para mostrar para o outro. Que hoje em dia a pessoa ela compra um tênis de 1.000, não é só por causa da qualidade do produto, é para mostrar para alguém que eu tenho um tênis de 1.000. Né? E vamos trazer para o nosso ambiente aqui, que a ideia é essa. Às vezes dentro da igreja, alguns crentes ostentação, né? O varão que ostenta. E aí vai para os outros extremos. Se a pessoa tem condições de ostentar, amém, tudo bem, tá tudo certo. Para mim também, eu sou bem resolvido com isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Com essa vaidade excessiva, né? Vaidade, tudo é vaidade, já dizia o sábio Salomão, o pregador. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu costumo dizer assim, Roque, a gente precisa, igual eu tô falando, ler o ambiente, irmão. Você vai pra rua... para ministrar para os irmãos, infelizmente, que estão em condição de rua, você vai de relógio de ouro, você vai de uma correntinha, você vai de... Mano, entendeu? Você precisa estar ali, não que você vá se vestir de mendigo também, a ideia não é essa, ou de morador de rua, perdão pela palavra, mas você... para ganhar, né? Igual alguns vão dizer, não, Paulo disse que se fiz de louco com os loucos para ganhar os loucos. E assim, mas você tem que entender e ler os ambientes, né? Eu acredito assim... eu acredito que tem muitas pessoas que também têm trauma, né? Porque na minha época era muito, muito difícil, né? Meu pai sempre lutou pra dar o bom e do melhor pra mim. E às vezes eu pegava uma roupa do irmão mais velho pra poder ir pra escola, nunca, né? Porque a gente ia pra escola, sempre tem um coleguinha ali que tem um tênis melhor, tem uma roupa melhor, né? E a gente, cara, a gente tá indo pra escola e a gente não quer ficar por baixo, né? Então, e muitas vezes a mãe e o pai não conseguem dar o que a mãe e o outro pai dá pra aquela criança, Cada um tem sua né? realidade, né? E aí, cara, muitas vezes eu sentia muito inferior, né? Chegou até um tempo que minha mãe comprou uma camiseta da Fatal lá, eu lembro da época, né?
Aí o menino falou assim, meu, isso daí é pijama pra mim, né? Então aquilo ali vai vai batendo em você. Pô, cara, mano, minha mãe tentou dar o melhor pra mim. E aí chega uma outra pessoa, tudo que a minha mãe construiu, tudo que uma pessoa construiu, uma pessoa vem e derruba em um dia. E aí, cara, eu pegava o que eu tinha, eu tentava fazer alguma combinação. Uma vez eu peguei até uma camiseta social. Eu já tava no... Você já era já era personal style. Já tava no 9º ano, já, acho que no 1º ano, eu acho. E aí eu falei, cara, eu preciso ir diferente, né? E aí eu peguei uma camiseta social, naquela época era uma suéter. Coloquei a camiseta social por baixo e coloquei uma suéter em cima, coloquei a golinha pra fora e coloquei os punhos pra fora. Eu sempre gostei de um sapato mais baixo e tal. E eu falei, eu tava na escola, tava meio social, meu classe. Eu tava fora do padrão dos meninos, mas eu tava bem. Entendeu? Os meninos sempre gostou, roupa de surf e tal. E ali eu já tava com um sapato mais baixo, um perfil mais diferente, né? E eu gostei, eu sempre legal gostei, isso, né? Ró, porque também entra dentro do nosso assunto. E talvez precise só de um podcast só para falar sobre isso, sobre essa síndrome de rejeição, né? Infelizmente, muitas pessoas se sentem inferiorizadas porque já foram rejeitadas um dia. E às vezes levam isso pra vida. E são os extremos. Às vezes a pessoa que foi rejeitada, ela vai fazer de tudo pra se sentir superior e quando ela alcançar, ela vai rejeitar. Porque o rejeitado rejeita, o ferido fere e o curado cura. Eu acredito que é isso que é o poder do evangelho. Algumas coisas que eu acredito como pastores, como líderes de ministério, que nós precisamos tratar dentro das igrejas. Porque tem muita gente que está dentro da igreja que não foi curada ainda dessa síndrome de rejeição. Porque, tipo assim, eu vejo os dois, mas eu vejo em comum. Porque, por exemplo, assim, eu na época quando eu tava fora, eu queria ser aceito supostamente pelos meus amigos. E aí, pra mim ser aceito por eles, né? Eu comprei um tênis de 1.000, né? Naquela época era R$1.200. E aí eu comprava aquela camiseta da Hollister e tal, aquelas coisas, tudo daquele tênis. Me endividei todinho e tal. Sendo que eu poderia mudar, mas só que a mentalidade, né? E aí eu falei, cara, eu vou comprar. É a modinha, né? Eu falei, pra mim ser aceito, eu preciso, pra mim estar no patamar aí, eu preciso comprar esse tênis, eu preciso comprar essa camiseta. Mas é igual você falou, e aí, né? muitas das vezes, aí você vai... E aí a pessoa vai pra igreja, aí muitas vezes aí vai lá e encontra isso aí também. Pô, cara, eu tive que desfazer as coisas do mundo. Aí chegar aqui, eu tenho que também entrar dentro desse padrão, ainda vou ter que, entendeu? Então, muita mudança. Mas é isso, é identidade, né? Identidade. Eu vou trazer a Leinha aqui. Por isso que eu já uso o que eu quero, mais ou menos assim, e vamos embora. Identidade. Se sente bem. Vou trazer a Leinha aqui também pra gente falar um pouquinho da beleza feminina, da mulher que tem que se cuidar assim. Como cristão, né? Homens também, nós temos que se cuidar. Você é líder de homens, né? Fizemos um encontro, acho que eu já falei aqui, né? E você foi protagonista ali comigo, né? Nós conseguimos juntar ali 100 homens dentro do ambiente. O pessoal pede de novo, mas você tá se acovardando aí. Mas a gente sabe que tem um tempo determinado por Deus. E incentivar esses homens a se cuidarem, sim, né? Principalmente até mesmo os casados se cuidarem para suas mulheres, né? Se cuidar para ir para o culto, para Deus também, para se apresentar para Deus e se cuidar para si mesmo, né? Para si próprio, esse cuidado que a gente tem que ter. O que você poderia falar aí pros homens acerca de cuidado, querido? De higiene, né? Porque cortar cabelo é higiene, não é, Ró? A higiene. Cortar a barba, pelos do nariz. Antigamente, né? Pelos da orelha. Antigamente você não poderia fazer uma higienização, né? Que era pecado, né? Hoje foi graças a Deus, foi quebrado um pouco isso. Cara, na verdade, eu queria falar no contexto geral, né, cara? Geral, já que a minha esposa não tá aqui, mas eu quero falar no geral. Porque o homem e a mulher, ele só procura se cuidar quando ele vê que ele já tá no fundo do poço e já perdeu tudo, né? A gente tá aí, a gente vê o homem quando ele tá casado... Não se cuida. Ele não se cuida. A mulher quando tá casada, supostamente não... Acabou? Não, calma aí.
Pode falar. Aí, o homem e a mulher, quando tá casado, não se cuida, se vai se deixando levar. E aí, quando corta os relacionamentos, né, que a gente vê muito, aí é academia, é salão, aí quer fazer tudo de uma vez, fazia. tudo que não fazia, quer fazer academia, aí o varão lá não cortava o cabelo toda semana, ele já começa a cortar o cabelo toda semana, ele já começa a expor mais a foto dele, ela começa a expor mais a foto dela nas redes sociais e tal, então aí começa a querer se recuperar no tempo. Entendeu? Aí, pô, então se cuida se hoje, você né, pode manter hoje, porque você vai querer, claro, né, nunca é tarde, né? Mas, pô, o tempo que você poderia estar se cuidando, mantendo ali um padrão, você esperou perder tudo para poder querer alcançar aquilo que você perdeu. Então, se você pode fazer hoje, pode fazer hoje, faça hoje. Faça hoje, vamos falar o que não pode ser para amanhã. Faça hoje, queridos. Faça hoje. Corte o cabelo, vá no barbeiro. Vai no barbeiro. Né? No barbeiro é mais machonaria, né? Mas vai também no barbeiro. Se você sentir, vai no cabeleireiro também. Isso. Fica se tem uma sobrancelha, importante é se cuidar. Junta aí, vê se dá uma separada. Se tem uma barba aí, dá uma acertada. Gosta de barba, dá uma acertada. Não gosta de barba, tira tudo. Entendeu? Corta aí os pelos do nariz, corta os pelos da orelha. Sempre tá no padrão. Dá uma tosada. Se também faz uma depilação, porque o homem tem que se cuidar também, né? Tem que se cuidar, então né, se cara? cuide pra você, primeiramente, pra o seu cônjuge, pra Deus, pro seu próximo, porque como foi dito pelo nosso amigo Roger aqui, se você estiver bem consigo mesmo, você vai conseguir estar bem em todas essas outras áreas. Vai alcançar vários patamares. Rojão, obrigado, querido. Já Deus acabou? abençoe pela sua vida. Já acabou. Rápido, né? Nossa. Você se sentiu bem à vontade, né, Fiquei Roger? bem à vontade, Que né? bom. Que bom. É que as câmeras pra mim não é muita novidade, entendeu? Que isso, Isso é Livinho. brincadeira. Valeu, Ró. Obrigado. Deus abençoe, mano. Tamo junto. Espero que venha fazer, né? Isso. Quero fazer meus agradecimentos aqui, né? Faz os agradecimentos. Vai antes que a gente... Senão vai ser que você é ingrato, né? Quero obrigado aqui, né? Pro meu amigão aí, tá cedendo essa oportunidade, né? E que a gente possa crescer, né? Possa incrementar, alguém possa ouvir, possa evoluir. E é isso aí, brigadão aí. É isso aí. Junto. Família Unida Cast, querido, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, valeu! Tchau, valeu. Foi bom, Ró.